Somos todos Jacó, enganadores por natureza, mas chamados pela graça de Deus para sermos transformados em Cristo. Descubra como a verdade bíblica revela nossa condição e o caminho para a redenção. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, eu trago hoje a você um texto do editor-chefe do Teu Mídia Blog, Diego Venâncio, que tem como título Somos Todos Jacó. Somos todos para lá, somos todos para cá. A mídia sempre inventa slogans para criar de forma artificial uma unidade que, na realidade, é impossível que exista em nossa sociedade. Somos todos enganadores. A minha tese aqui é dizer que somos todos Jacó. Isso mesmo, somos todos mentirosos, enganadores e suplantadores. Não há um justo sequer, ninguém que busque o que é bom. Essa é a realidade que a Bíblia revela sobre a natureza humana. Na cultura moderna, porém, o homem gosta de pensar que é bom, simplesmente porque não mata, não rouba, não inveja, pelo menos não de forma explícita. O problema é que o padrão de bondade não é medida pelo nosso critério humano, mas pela santidade absoluta de Deus. E a questão fundamental é: Deus decidiu fazer de Jacó alguém justo. Deus escolheu o enganador para torná-lo verdadeiro. Isso mostra que não se trata de mérito, mas da graça soberana do Senhor. Todos nós, diante da perfeição divina, estamos manchados pelos efeitos do pecado. Injustos, impuros, imperfeitos, mentirosos e enganadores. Mas Deus em Cristo nos chama, nos purifica, nos justifica para sermos santos. Não há outro caminho. O positivismo moderno, com sua ilusão de que o homem é bom por natureza, mata tanto quanto a maldade mais violenta, porque nos cega para a nossa real condição diante de Deus. O que justifica o homem não são suas boas intenções, mas a obra completa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Somos todos Jacó. Essa é a máxima. Mas pela graça, depois de transformados, regenerados e salvos, podemos afirmar: estamos todos em Cristo, o único justo, que justifica a todos os seus eleitos. Está há muito tempo na moda usar a expressão somos todos. Ela é usada em campanhas de marketing e em discursos sociais. Somos todos pedestres na campanha de trânsito. Somos todos macacos contra o racismo. Ou até somos todos campeões em campanhas esportivas. Mas a verdade é que precisamos repetir que somos todos alguma coisa, porque na essência não somos nada. Essa guerra de narrativas serve apenas para criar a ilusão de unidade ou virtude, mas não toca a raiz do problema humano. Ao final, tudo não passa de marketing, enquanto a sociedade permanece corrompida como sempre foi. Esse tipo de discurso tenta maquiar a realidade. Os criadores dessas frases querem engajar pessoas em torno de um tema, mas raramente tratam do âmago da questão, a natureza humana corrompida pelo pecado. Por isso, quero nesse texto trazer uma verdade que não é fruto de slogans, mas da revelação de Deus. Para compreendê-la, precisamos revisitar a história do nosso personagem Jacó. Jacó, filho de Isaque e Rebeca, irmão gêmeo de Esaú, nasceu agarrado ao calcanhar do irmão mais velho, já sinalizando luta e enfrentamento. Seu nome, em hebraico, significa aquele que segura pelo calcanhar e, por extensão, remete à ideia de suplantador, enganador, aquele que faz de tudo para estar à frente. E podemos observar que Jacó viveu de acordo com esse nome. Astuto,
frio e calculista. Ele foi o protagonista de episódios que revelam sua natureza enganadora. Quando Esaú, seu irmão, chegou exausto e faminto da caça, Jacó aproveitou a oportunidade e negociou a primogenitura em troca de um prato de lentilhas. Mais tarde, com a ajuda de sua mãe Rebeca, enganou o pai cego, Isaque, passando-se pelo irmão para receber a bênção que caberia ao primogênito. Cobriu os braços com pelos para imitar Esaú e apresentou a refeição que fora preparada pela mãe. E o plano funcionou. O enganador conseguiu a bênção, ainda que Isaque, seu pai, tivesse desconfiado. Assim, Jacó tomou para si o lugar daquilo que, pela tradição, pertencia ao irmão. Mas foi no encontro e na luta com o próprio Deus que a grande transformação aconteceu. Jacó lutou a noite inteira com o anjo, e o relato bíblico descreve de forma impressionante o que se passou. A Bíblia diz: vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Gênesis capítulo 32, versículos 25 a 30. O próprio texto reconhece que Jacó lutava com Deus, e à luz da revelação bíblica, entendemos que essa manifestação divina em forma humana se refere à segunda pessoa da Trindade, o Filho Eterno, que mais tarde se encarnaria como Jesus Cristo. Jacó, portanto, lutou com o Cristo pré-encarnado. E o detalhe mais surpreendente é este: vendo este que não podia com ele. Isso é pura graça. É evidente que o Criador dos céus e da terra poderia ter destruído Jacó num instante, mas não o fez, porque o seu propósito não era esmagar, e sim transformar. Deus estava moldando o enganador em um novo homem, alguém separado, chamado para viver em santidade e cumprir a sua vontade. Ao final da luta, Jacó não sai ileso, ele é ferido e passa a mancar. O toque de Deus marca a sua vida para sempre. E junto com a ferida vem a bênção. Seu nome é mudado para Israel, que pode significar aquele que luta com Deus ou príncipe de Deus. Que grande transformação! O suplantador tornou-se príncipe. O enganador tornou-se herdeiro da promessa. O fraco foi fortalecido pela graça. À primeira vista, tudo parece apenas a vitória da esperteza, mas a Escritura nos mostra que havia algo muito maior em jogo, que é o propósito soberano de Deus. Antes mesmo de nascerem, quando ainda não haviam praticado bem ou mal, já estava determinado: o mais velho será servo do mais moço. Paulo nos explica isso na sua carta aos Romanos, onde ele diz: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Carta aos Romanos, capítulo 9, versículos 11 até 13. A história de Jacó é, portanto, a história de todos nós.
Não porque sejamos heróis, mas porque, como ele, somos enganadores e suplantadores por natureza. Mas também, como ele, podemos ser transformados somente pela eleição e pela graça de Deus, que é aplicada pela obra do Senhor Jesus Cristo. E este foi mais um post do Teomídia Blog. E olha, é a segunda vez que eu recomendo fortemente que você guarde o finalzinho do texto. É a minha pequena homenagem ao Diego pela importância do que ele escreveu. E para você que está ouvindo ou assistindo, eu insisto, volte, ouça novamente, guarde esse entendimento. Isso pode fazer e vai fazer uma grande diferença na sua vida e até na sua igreja. É um belo basta no rótulo de hipócritas que muitos carregam. E eu posso reforçar isso de mais duas maneiras, hein? Olha, tem um outro texto nosso aqui que é um convite à verdadeira fé. É um texto rico em reflexões, cheio de cura da alma. Olha, procure aí, encontre o título O Paralítico de Betesda. Muito bom, hein? Além dele, você deve ter prestado atenção numa palavra muito importante que foi dita hoje. Por isso eu indico também que você assista e ouça o texto. As bênçãos estão ligadas à obediência. Esses textos estão aqui no YouTube, mas se você quiser ler, também é fácil. Acesse o teomídia.blog.br ou digita aí na lupinha do seu streaming de música ou agregador de podcast. Veja os demais textos. Aproveite nossas playlists, estão à sua disposição. E lembre-se, tudo o que você deseja e precisa saber sobre a vida cristã e crescer na fé está aqui, na Teomídia. Deus te abençoe. Nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Até lá.